Meus irmãos, eu acho que há 2 domingos, o irmão Gilvan, ele fez uma oração no momento de intercessão, deve lembrar. E essa oração, ela me incomodou. Ela me incomodou porque eu lembro do irmão Gilvan orar para que Deus abençoasse o Brasil, para que Deus pudesse nos dar um governo justo. Mas se fosse da vontade de Deus que um governo injusto, iníquo, um governo com uma base satânica viesse a governar o Brasil, porque Deus assim o permitiu, que assim fosse feito. É o tipo de oração que a gente não gosta de ouvir, mas por ser da vontade de Deus, algumas coisas que nós não gostamos, nós precisamos dizer amém. Amém? E essa palavra dele, essa oração, ela me incomodou, como eu já falei, e eu fiquei pensando como é que é difícil nós dizermos certos améns. E eu pensei, em algum momento eu vou precisar falar sobre isso, porque isso tocou o meu coração, isso tocou minha vida. E aprove a Deus ser hoje. Não estava planejado, mas Deus permitiu que seja hoje. O porquê, não sei. Amém significa certamente, verdadeiramente, e assim seja. Toda vez que proferimos amém, nós queremos dizer, certamente é isso, verdadeiramente, assim seja, Senhor. Talvez seja algo mecânico muitas vezes, nós dizemos e nem lembramos o sentido da palavra, mas é isso que significa, assim seja. Se for da tua vontade, meu Deus, que isso seja feito. É fácil dizermos amém quando nós oramos por bênçãos, quando nossos desejos, eles são no sentido de alegria, mas quando envolve sofrimento, tribulação e provação, quando é aquela oração, Senhor, eu te peço, Pai, cura o fulano, cura meu irmão, cura minha mãe, cura meu pai, mas se não for da tua vontade, que seja feito aquilo que tu tens no teu coração. Como é difícil fazer essa oração. Senhor, não o que eu quero, mas o que tu desejas, seja feita a tua vontade. Alguns momentos da vida nós sabemos que Deus, Ele pesa a sua mão sobre nós. Quando tomamos uma decisão que não é da vontade dEle, quando nós fazemos algo errado, e Deus pesa a sua mão sobre nós, nós entendemos, Senhor, eu sei por que isso está acontecendo comigo, porque eu fui contra a tua vontade. Mas eu pergunto, e quando nós sofremos por coisas que nós não entendemos o motivo? Quando nós vasculhamos então nossa alma, nossa memória, e nós não entendemos, por que, Senhor, que eu estou pagando por isso? Por que o Senhor está fazendo isso com a minha vida? Por que o Senhor está fazendo isso com a vida da minha família? Por que, meu Deus? Eu estou na minha leitura devocional em Jó, e é isso que nós lemos ali em Jó. Jó, então, em terra, seus filhos mortos, Jó sem seus bens materiais, ele ali doente, sentado em cinzas, cercado de amigos, que o acusam de ele estar sofrendo por algum pecado, de ele estar pagando por algum pecado, e Jó fala, eu não pequei contra o Senhor. Eles falam, pecou sim, você está pagando por algo que você fez. E Jó, com consciência, disse, não, Deus está fazendo isso por algum motivo, mas eu não pequei contra ele, mas eu também não sei o porquê. E quantas vezes nós nos colocamos no lugar de Jó, Senhor, por que isso na minha vida? Por que eu estou sofrendo por isso, Senhor? O que eu te fiz, meu Deus, para pagar por isso? Como é difícil confiar em Deus nessas horas, por estarmos pagando por algo que nós entendemos que não estamos fazendo, que não fizemos contra Deus. E aí a pergunta é, como é que aceitar sem entender? Como é que aceitar algumas verdades de Deus sobre nossas vidas sem nós sabermos o porquê daquilo?
Muitas vezes dizemos, Deus fez isso na minha vida, mas um dia eu vou entender. Meus irmãos, tem coisas que nós nunca vamos entender. Tem coisas que somente talvez no céu, se lembrarmos, então foi por isso que aconteceu. Mas nem todas as circunstâncias das nossas vidas vão ter respostas. Por isso que nós precisamos confiar em Deus. É difícil aceitar certas realidades que chegam sem avisar. Uma doença, uma perda de emprego, talvez uma mudança de governo. Mas também é difícil muitas vezes de aceitar questões que já são anunciadas por Deus, coisas que já estão escritas, e ainda assim nós nos perguntamos, será que realmente isso vai acontecer? Será que eu consigo dar amém para o que Deus coloca aqui diante de mim? Abra sua Bíblia em Jeremias 14, do versículo 11 a 12 e depois o 15. Um dos momentos em que nós vemos isso acontecer aqui na vida do povo, no povo de Deus. Jeremias 14, 11, 12 e depois o capítulo 15, versículo 1. Diz assim Jeremias 14, 11 e 12. Disse ainda o Senhor, não intercedas pelo bem deste povo. Ainda que jejuem, não ouvirei o seu clamor. Ainda que ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os destruirei pela espada, pela fome e pela peste. Versículo 15, capítulo 15, versículo 1. O Senhor, porém, me disse, ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de mim, eu não mostraria favor a este povo. Manda-os embora da minha presença, que eles saiam. O contexto aqui, Deus está entregando o seu povo, o povo escolhido, para o inimigo. Deus está anunciando que as cidades seriam saqueadas, as pessoas seriam mortas e alguns seriam levados para o exílio. E ainda assim, Jeremias clamou ao Senhor, Senhor, por misericórdia, Pai, não faça isso com o teu povo. E não foi uma vez, nem duas vezes, mas 3 vezes Jeremias clamou ao Senhor. No capítulo 7, 16, no 11, 14 e aqui no capítulo 14, como acabamos de ler. E Deus fala, mesmo que Moisés e Samuel intercedessem, ainda assim eu não mudaria a minha decisão. Ele fala em Moisés e Samuel porque em outro momento da história de Israel, Moisés intercedeu pelo povo e Deus não o destruiu. Samuel também intercedeu pelo povo e Deus ouviu então a voz de Samuel e poupou o seu povo. Mas aqui Deus fala a Jeremias, nem que eles viessem a pedir isso, eu faria, porque a minha vontade vai ser feita. Um outro prenúncio que nós ouvimos é agora em Mateus 24, 7 a 14, abre aí no Novo Testamento, Mateus 24, versículos 7 a 14. Porque nação levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mensagem de Deus para nossas vidas, para hoje, o povo de Deus, escrito há mais de 2000 anos, que em algum momento se cumprirá. Será que nós temos visualizado isso e vivido já essa verdade que um dia há de acontecer, porque a palavra de Deus não mente?
e um dia é lá de se cumprir. Será que nós vivemos já com essa perspectiva de que um dia virá o fim e nós, como povo de Deus, teremos que passar por essas situações? Não é uma opção, isso daqui não é uma probabilidade, isso é uma certeza, porque Deus escreveu e Deus há de cumprir. Será que nós vivemos essa verdade? Desde já? Meus amados, nós estamos no fim. Uma visão pessoal, a conjuntura mundial, ao que parece, o palco está todo montado. Se falta alguma coisa, são detalhes. Mas por tudo aquilo que tem acontecido no mundo, por tudo aquilo que tem acontecido na nossa terra, por tudo aquilo que tem acontecido no meio da sociedade, nós estamos caminhando, como o próprio pastor Max vai falar, para os últimos capítulos, para os últimos parágrafos, talvez por último parágrafo da história da humanidade. Será que como filhos de Deus nós estamos nos preparando para isso? Nós pedimos paz e livramento, e não há nada de errado nisso, nós oramos sempre por isso, paz e livramento. Mas, meus irmãos, em algum momento, Deus cumprirá os seus propósitos, e dentro desses propósitos não haverá paz, e não haverá livramento. Como Jeremias, um dia oraremos para que a nossa igreja não seja perseguida, e ela será perseguida. Que Deus poupe nossos filhos, e eles não serão poupados. Clamaremos para que não soframos, e nós vamos sofrer. Nas batalhas da vida sempre pedimos vitória de Deus, mas nós às vezes sofremos derrotas. Quantas vezes, meus irmãos, não orei pelo irmão Ivani, para que Deus pudesse fazer um milagre na vida dele, e esse irmão então saísse da UTI, voltasse para o seio da sua família. Deus não ouviu essa oração. Essa, propriamente, Ele não ouviu. Temos orado pela Nath, temos orado por tantas pessoas. Quantas orações será que Deus irá ouvir? Ou melhor, Ele ouve. Quantas orações será que Ele irá fazer, realizar conforme o nosso querer também? Que primeiro o querer dEle, depois o nosso. Quantas? Tenho certeza que você tem orações em que Deus respondeu não. Mas nem por isso você deixou de confiar em Deus. Por quê? Porque muitas vezes Deus não ouve minha oração. Porque Deus não é capaz de interferir naquela situação. Porque Ele não nos ama de verdade. Algumas pessoas têm essa dúvida. Não, meus irmãos, essas coisas acontecerão, porque a vontade de Deus está sendo feita, e não necessariamente a minha vontade, mas a vontade dEle. Eu tenho o meu querer, mas muitas vezes o propósito de Deus é diferente do meu querer. Eu posso pedir a cura de um irmão, e Deus vai curá-lo da maneira dEle, que é levando para a sua casa celeste, e o irmão vai estar totalmente curado, mas da forma que Deus quer, que é diferente muitas vezes dos nossos pedidos, para que o irmão saia da cama, que volte a andar, que volte a viver, mas em algum momento ele vai ficar doente de novo, em algum momento ele vai morrer, e Deus faz algo muito melhor do que nós pedimos, porque sua vontade é muito mais alta, muito melhor do que a nossa, e nós temos que ter essa consciência, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55:8. Acima de nossos sonhos, acima dos nossos desejos, Deus, Ele tem os seus propósitos.
Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Vejam bem, Romanos 8, de 14 a 15, 18 e 28, que eu acabei de ler. Olha no versículo 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem dos que o amam. Se são todas as coisas, são todas as coisas. Inclusive aquelas coisas que nós consideramos ruins. No nosso entendimento, são coisas que nós achamos serem ruins, mas dentro do propósito de Deus, elas têm um porquê. Nós lemos há pouco sobre Jeremias, clamando ali para que Deus pudesse libertar o seu povo, e Deus não o libertou. Deus entregou o seu povo para o inimigo, o povo foi escravizado, um povo idólatra. Quantas vezes esse povo foi advertido? Quantas vezes Deus poupou o povo, mas em um momento ele disse, chega, vocês pagarão pelos seus pecados. E esse povo foi levado para o cativeiro. E meus irmãos, acreditem, esse povo que era idólatra, quando voltou do cativeiro, eles nunca mais adoraram outros deuses. A partir de então, apenas Deus foi o seu Deus. Deus cumpriu o seu propósito, muito além do que Jeremias pensava. E o povo então voltou, depois daquele tempo de escravidão, adorando apenas a Deus. Tiago 5, de 10 a 11, diz o seguinte: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó, que nós falamos há pouco, e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Jó sofreu, perdeu tudo o que tinha, não entendia o porquê. Seus amigos o acusavam de pecado, e ainda assim Jó não blasfemou contra o Senhor, e o Senhor deu livramento, e Deus deu muito mais do que Jó tinha. E hoje a história de Jó chega para nossas vidas, e eu tenho certeza que para muitos aqui, é um acalento, saber que o Deus que atuou na vida de Jó, é o mesmo Deus que atua na nossa vida. Se Deus não tivesse deixado Jó passar pelo que ele passou, nós não contaríamos hoje a história de Jó. Se Paulo não tivesse passado pelas prisões que ele passou, hoje muitas das epístolas não estariam aqui para nós. Muitos dos sofrimentos que nós temos têm um propósito final, de nos aproximarmos mais do Senhor. Perdão, eu disse muitos, não são muitos, todos. Todos. Porque todas as coisas são favoráveis àqueles que amam ao Senhor. Em tudo aquilo que Deus faz, nós aprendemos. Em tudo aquilo que Deus faz, nós somos chamados a confiarmos nele. Nós temos Lucas 22, 39 a 42 e depois 45 a 46. Abra aí a última leitura que a gente vai fazer. Jesus ali no Getsêmani, muito conhecido, tenho certeza que você já conhece esse texto. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Jesus fala para os seus discípulos: fiquem orando para que não entre em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai,
se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E ele, um momento atrás, disse: orem para que vocês não caiam em tentação. E os discípulos oraram? Não, estavam dormindo, porque estavam muito tristes. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Vejam, Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, estava no Getsêmani, no momento crucial. Entendo que naquele momento, Jesus, alguém sem pecado, sentiu nas suas costas o peso do pecado do mundo. Sentiu a separação do seu Pai, porque os pecados estavam, apesar de não ser pecador, os pecados do mundo estavam sobre ele. E esse era o motivo de separação do Pai. Imaginem a angústia de Jesus. Imaginem o que ele passou. A gente fala imagina, mas a gente não tem como imaginar. E Jesus orando, e Jesus clamando, e Jesus pedindo: Senhor, se possível, ó Pai, que eu não passe por esse peso, mas sendo da tua vontade, amém. Que assim o seja. Os discípulos dormiam, os discípulos não oraram, e nós vemos na sequência de que os discípulos se afastaram de Jesus, os discípulos abandonaram o Mestre, porque não perseveraram em oração, deixaram ser consumidos pelos seus sentimentos de dor, de tristeza, e esqueceram de Deus, esqueceram de clamar a Deus, esqueceram de pedir a Deus para que fosse feita a vontade dEle, mesmo que fosse algo aparentemente ruim, eles esqueceram de Deus. Jesus, ele não apenas ensinava para as pessoas, mas ele vivia aquilo que ele ensinava. Em determinado momento, em Mateus 6, 9, 10, as pessoas perguntam: Senhor, me ensina a orar. E Jesus, então, dentro da oração do Pai Nosso, ele fala: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, ele não apenas falava, mas ele vivia aquilo. Senhor, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A oração refletiu na sua vida. Quanto da sua oração tem refletido na sua vida? Quanto do evangelho que você fala tem realmente feito efeito sobre a sua vida? Meus amados, para confiar que a vontade de Deus é maior que a nossa vontade, que na verdade Deus não tem vontade, Ele cumpre, né? Ele tem o seu cumprimento, é maior do que o nosso querer, a gente precisa ter uma coisa chamada fé. Precisamos crer nele. E essa confiança, esse acreditar, é construído de um só jeito: com relacionamento, com prática, com provações em nossa vida. E nós muitas vezes oramos: Senhor, não me deixa ser provado. E nós não entendemos que através da provação nós ganhamos intimidade com o Senhor. Jesus, sendo Filho de Deus, o próprio Deus, aprendeu com o sofrimento. Não sou eu que digo isso, mas em Hebreus 5, 7 a 8, onde ele diz: nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte, e tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Quantos de nós temos aprendido sobre a obediência naquilo que temos sofrido em nossas vidas?
É muito fácil, às vezes, adorar a Deus quando tudo está bem, quando tudo dá certo. E quando não dá? E quando Deus diz não? Será que nós aprendemos também nesses momentos? Amados, o caminhar com Deus, esse caminhar diário com Deus, nos dá entendimento. Esse andar passo a passo com Deus nos ensina. Exemplo disso foi a vida de Abraão. Vocês lembram? Deus falou para Abraão que ele teria um filho, que a partir dele uma grande nação surgiria. Em algum momento a sua esposa Sara, ela riu, ela duvidou. E Abraão também duvidou, porque em determinado momento da sua vida, Sara falou: toma aqui minha serva Agar, e tem com ela esse filho, que é o filho da promessa. O homem tentando dar um jeito naquilo que Deus já tinha escrito. E Abraão, nesse momento de dúvida, de fraquejo, foi lá, se deitou com a serva de Sara, nasceu Ismael. Não era a vontade de Deus. Não era assim que Deus queria. Posteriormente, Sara, uma mulher idosa, teve de um homem idoso um filho chamado Isaque. Tenho certeza, meus irmãos, com o decorrer do relato da história de Abraão, que Abraão aprendeu. Ele aprendeu com esse erro dele. Sabe por quê? Porque em determinado momento da sua vida, Deus pediu Isaque, o filho da promessa, o maior bem que Abraão tinha, Deus pediu como sacrifício. Abraão negou? Não, porque ele aprendeu a confiar em Deus. E Deus o livrou. Pergunto, será que a fé de Abraão não foi fortalecida diante dessa provação? Tenho certeza que sim. Há pouco nós falamos sobre um contexto de perseguição, conforme nós lemos aqui em Mateus. Queridos, muito crente, e aqui eu vou chamar de cristão nominal, aqueles que se dizem cristãos, dizem que, vindo a tribulação, eles não negariam a Jesus. Se havendo a marca da besta, eles não aceitariam, porque eles não vão negar a Jesus. Mas se na caminhada diária, entre amigos cristãos e mundanos, você escolhe ficar com os amigos mundanos, se nas programações da igreja, entre uma programação de igreja e uma atividade fora da igreja, se você escolhe atividade fora da igreja, se entre ler a Bíblia, ou ficar com as mídias sociais, ou então maratonar séries na Netflix, você escolhe ficar com as mídias e com as séries, se entre vir ao culto, ou ficar dormindo, você prefere ficar dormindo? Se entre praticar o que é justo ou tirar vantagem, você escolhe tirar vantagem? Se você todo dia escolhe o mundo, o que te leva a acreditar? O que te leva a acreditar que numa questão de vida ou morte você vai escolher morrer por Jesus? O que te faz pensar isso? Se tua escolha diária entre Deus e o mundo é o mundo. Questões pequeninas às vezes, questões grandes. O que te faz pensar? Que no momento crucial você vai dizer, não, eu quero Jesus, se todo dia você escolhe o mundo. Sem vivência diária com Deus, você vai patinar. Sem vivência diária com o Senhor, você vai cair, você vai negar. Com a boca e também através de suas ações. Alguns negam com as ações. Falam com a boca, mas fazem outra coisa. Mas é negação. O que seus filhos te veem em você como cristão? Será que aquilo que você ensina para eles é o que você vive? Será que aquilo que você prega para sua esposa é o que você vive? Para seu esposo? Para seus pais? Será que nós realmente temos vivido o Evangelho? Ou nós temos fingido escolher todo dia Jesus? Quando na verdade nossas ações nos denunciam.
Busquem hoje, fortifique sua fé, pare de se enganar. Para aqueles que têm andado no caminho de fé, no caminho diário com Deus, meu irmão, continue, porque os dias são maus e eles vão piorar. Mas saiba que há uma esperança, a única que não falha, e é por ela que nós vivemos. Queria terminar lendo 2 Coríntios 4, 8, 12, que diz o seguinte: sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atue a morte, mas em vós a vida. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida. Mas que, acima de tudo, seja feita a vontade do Senhor. Amém?